Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu estava respondendo alguns comentários nos meus vídeos e um membronita perguntou: Ozzy, tá ciente aí que o Brigham Young é mencionado pelo Sherlock Holmes? Cara, nunca ouvi falar, anotei, coloquei, cara, pode dar um episódio disso aí. Confesso que eu pensei que talvez era só uma citação bem breve, mas, pessoal, eu fiquei impressionado porque, cara, metade do livro é falando sobre a vida dos Mormons. Então sim, a gente vai estar falando sobre isso nesse episódio. O livro se chama A Study in Scarlet. A versão em português é Um Estudo em Vermelho. O autor do livro, tá? Não é Sherlock Holmes, pessoal. Não foi ele que escreveu o livro. O autor que criou esse personagem é Arthur Conan Doyle. Primeiramente, eu tinha dado um chat GPT para ver se esse Arthur Doyle tinha adicionado os Mormons ou Brigham Young no livro dele. E né, o chat falou que sim, que Brigham Young, ele diz assim, ó, A Study in Scarlet menciona Brigham Young como o Reverendo Crompton no livro de Sherlock Holmes. Seguinte, pessoal, se vocês estão interessados em dar uma lidinha nesse livro, tem o PDF bem fácil na internet, tá? Então se você buscar ali A Study in Scarlet ou Um Estudo em Vermelho de Arthur Doyle, vai encontrar o PDF, tá? Vocês conseguem ler o PDF, ou se for no YouTube, colocar Um Estudo em Vermelho audiobook, vai encontrar também, são 7 horas, então eu ouvi, olha aí, ó, Ozzy dedicadaço para fazer o episódio, fui lá e ouvi 7 horas de audiobook para verificar se realmente era citado Brigham Young ou os Mormons no livro. Então vai ter spoiler sim, se você quer ler esse livro antes, então dá um pause aqui já nesse episódio para não pegar o spoiler. Não estão interessados em ler o livro? Então a gente vai prosseguir aqui. Vamos ver o que a Wikipédia fala sobre esse livro. O Estudo em Vermelho é um romance policial escrito pelo Sir, Arthur Conan Doyle, publicado originalmente numa revista em novembro de 1887 e depois virou livro só lá em julho de 1888. A obra é famosa por ser o primeiro livro de Sherlock Holmes, o detetive mundialmente conhecido na literatura policial. É também nessa obra que acontece o encontro com o Dr. Watson, que é o narrador e participante das aventuras do detetive. Um Estudo em Vermelho propõe um enigma terrível para a polícia que pede auxílio a Holmes. Um homem é encontrado morto, sem ferimentos, cercado de manchas de sangue, em seu rosto uma expressão de pavor. O livro é dividido em 2 partes. Na primeira é apresentado o caso, algumas deduções do detetive, consultor, que é o Sherlock Holmes, e a captura inesperada do assassino no final. Na segunda parte do livro é apresentada a vida dos Mormons na zona rural dos Estados Unidos da América e os motivos iniciais que levaram o assassino a cometer os crimes. Nos capítulos finais, o Dr. Watson volta a narrar o desfecho do caso e apresentada a explicação de como Sherlock Holmes conseguiu saber a verdadeira identidade do assassino em apenas 3 dias através da sua arte de dedução. Bom, depois a Wikipédia começa a fazer um resumo do livro. Eu vou fazer o meu próprio resumo, como eu li, e apresentar algumas partes interessantes para mim.
Primeiramente, o ChatGPT me deixou bem confuso até agora, porque eu não entendi qual é essa relação de Reverendo Crompton com Brigham Young. Tá? Não é citado nenhum Reverendo Crompton nesse livro. Realmente é citado somente os nomes reais mesmo. Joseph Smith, Brigham Young, fala sobre... Nossa, cara, muita coisa. A gente vamos por partes. Então, contar a história pra vocês. O livro, ele começa ali, um cara morreu numa casa que era abandonada, a polícia falou, ué, o que é essa luz ali? Não tem ninguém morando ali? A polícia entrou, viu que tinha um corpo caído no chão, não tinha ferimento nenhum, mas estava cheio de sangue pelos arredores. O que eu achei interessante do livro também, aí para quem não conhece a história, o livro começa, então quem está narrando o livro é o Watson, meu caro Watson. Ele estava na guerra do Afeganistão, então nessa época nem tinha a Primeira, Segunda Guerra Mundial. Vamos dar uma olhadinha aqui na internet? Arthur Conan Doyle, ele nasceu na Escócia, em Edimburgo, em 1859. Se eu não me engano, o Brigham Young morreu em 1877, alguma coisa assim. Então aí, ó, o Arthur já estava na fase adulta quando o Brigham Young faleceu. Bom, voltando ali pro livro, o nosso amigo Watson estava na guerra, ele era médico na guerra, levou um tiro no braço, teve que voltar para casa, estava ganhando pouco e ele queria dividir uma casa com alguém. E daí ele, conversando com um amigo, esse amigo falou, olha, eu conheço um cara que também quer dividir uma casa com alguém, só que esse cara ele é meio xarope, o temperamento dele é meio ruim, e ele faz uns negócios meio bizarros, fica fazendo teste com humano, teste químico em casa. Mas, né, os dois se conheceram e falaram, não, cara, eu topo morar com você, vamos dividir essa conta aí, bora lá. E, né, não era ninguém mais, ninguém menos do que nosso Sherlock Holmes. Então foi assim que o Dr. Watson conheceu o Sherlock Holmes. O Watson estava meio à toa, né? Tava aposentado ali da guerra, em casa, meio dodói, e ele ficou acompanhando ali o movimento em casa. E chegava gente, e falou, Holmes, o que você trabalha? Não, eu sou um detetive, assim, não sou formado, não sou um detetive formado, tô estudando, tenho conhecimento pra caramba, e muito detetive formado vem me pedir informação, vem me pedir ajuda. Aí de repente chegou alguém e falou, olha, Holmes, tem um cara que morreu ali na casa, abandonada, e ninguém sabe o que aconteceu, você não quer ajudar? Ele tava meio assim, cara, não sei lá, né, acho que não. E daí o Watson falou, cara, vamos lá, bora lá. Foram resolver esse mistério. O Sherlock Holmes concordou só pra poder mostrar, Watson, vem aqui, então eu vou te mostrar como é que eu faço o meu trabalho. Aí ele se gaba, né, mostra como que ele analisa cada coisinha, cada pormenor e chega em várias conclusões com isso. Os detetives profissionais ficam até meio enciumados, eles tentam achar algumas pistas e chegar numa conclusão, mas a conclusão deles é totalmente errônea, então o Sherlock Holmes gosta de se gabar também de como ele é bom. Aí chega a polícia e fala, você já sabe quem é o cara? Eu falo, eu já sei quem é. Só que eu não tô querendo abordar, nem falar o nome, porque senão ele vai fugir. Deixa que os meus caras, porque ele pagava uns caras, né, tipo uma força militar particular. Falou, pera aí que eles já estão no encalço dele, vão trazer ele aqui e vocês já vão conhecer. Parece o Scooby-Doo resolvendo o mistério, vai lá e tira a máscara, né. Aí o pessoalzinho dele chegou, trouxe o cara, e daí, né, apresento pra vocês aqui o nosso assassino, Jefferson Hope. A polícia queria levar ele para inquérito, né? Ele ia ser julgado e tal. E o Jefferson falou, não, né? Deixa eu explicar por que eu fiz isso, eu quero explicar para vocês. Daí eles falaram, não, você vai explicar isso lá no julgamento. Ele falou, pior que não vai ter um julgamento. Ele falou, Watson, você é médico, não é? Bota a mão aqui no meu peito. Aí o Watson colocou, sentiu o negócio e falou, pois é, eu tô com câncer e, cara, tá assim, ó, tô nas últimas mesmo. Então não vai dar tempo de esperar o julgamento para eu explicar a situação. Eu falei, então tá bom, mas você sabe que, né, tudo que você falar aqui vai ser usado contra você e tal. Eu falei, não tem problema. Vou contar a história para vocês. Aí acaba essa primeira parte, né, de toda essa investigação policial que aconteceu quando esse assassinato, em 1881, na história. Aí ele volta para quando, né? A segunda parte do livro.
o Jefferson vai começar a contar a história. Então ele volta lá para 1800 e o quê? 47. O que está acontecendo em 1847, pessoal? A viagem de Brigham Young com os pioneiros, a primeiríssima viagem para o oeste para encontrar Lago Salgado e a Sião. Cara, olha, eu vi pela leitura que eu fiz do livro, esse Arthur tá de parabéns, hein, Sir Arthur? O cara fez a lição de casa, cara. Ele tinha muito detalhe que, olha, eu, 30 anos membro da igreja, não tinha ciência. Obviamente eu tinha ciência agora, então quando eu li, eu pensei, cara, como que naquela época, né, 1800 e alguma coisa, 1887, né, quando ele publicou o livro, o Arthur já sabia todos esses detalhes sobre os mormons. E, cara, nossa, 95% dos membros da igreja hoje, se não é mais, não tem nem ideia desses detalhes. Detalhe, cara, da própria história da igreja. Ele mencionou os Danitas, ele mencionou o ano dessa migração dos Mormons para o oeste, ele mencionou Joseph Smith, mencionou Brigham Young, mencionou como as coisas aconteciam, depois mencionou os Anjos Vingadores. Pois é, tem os Danitas e tem os Anjos Vingadores. A gente já citou os Danitas num episódio especial aí sobre os Danitas, mas tem os Anjos Vingadores também. E na verdade os Anjos Vingadores que são a parte principal aí desse enredo. O que o Jefferson Hope conta é que ele era um civil normal nos Estados Unidos, mas ele conta assim, ó, então, teve um carinha, o Sr. Ferrier, parece um nome meio francês. Ele estava numa caravana aí de 20 pessoas, saindo, né, do leste dos Estados Unidos, indo para o oeste. As pessoas foram morrendo no caminho, porque era um deserto, eles não tinham provisões, tinha muitos animais selvagens, índios. Então o pessoal do grupo foi morrendo, e sobrou quem? Sobrou o Sr. Ferrier e a Lucy. A Lucy, ela era uma criancinha, uma menininha. Nem era filha dele, ela era filha de alguém que já tinha morrido ali no grupo, inclusive ele falou, né, a menina não estava nem sabendo o que estava acontecendo, cadê minha mãe? Ele falou, tua mãe morreu e tal. E realmente eles estavam quase mortos, então esse cara, o Ferrier, junto com a Lucy, quando chegou uma comitiva, que era a comitiva do Brigham Young. Viram ele ali, estava quase morto, e falaram, ó, se você quiser, pode ir com a gente. Essa é a tua filha? Ele falou, ó, não é, mas agora vai ser. Só que daí o Brigham Young falou, só que tem um porém, se você vier com a gente, você vai ter que ser membro da nossa igreja, vai ter que acreditar na nossa fé, porque aqui nosso grupo é só da nossa fé. Cara, e a gente já viu isso, né? A gente sabe que era assim mesmo, no grupo deles eles não queriam misturar ninguém que não era mormon. Esse era o maior conflito, né? Quando o pessoal da igreja fala, a gente não sabe por que os Sudes eram expulsos daqui para lá, de lá para cá. Pois é porque eles queriam fechar o grupinho deles e não queriam ninguém de fora. Então às vezes eles chegavam no local, já tinha gente que não era membro e a situação era assim, ou vocês viram membro ou vocês vazam. Daí, poxa, cara, sério, vocês já chegam assim, com os dois pés no peito? Então olha aí, ó, o Arthur representando no livro dele isso que acontecia no mormonismo. Pessoal, aqui com a gente, só se for da nossa fé. Aí o Ferrier falou, cara, pra mim tanto faz, entendeu? Vou morrer aqui mesmo, tanto faz, você da fé de vocês, beleza, tranquilo. E foi com eles, chegaram em Salt Lake, então ele cita no livro Salt Lake, chegaram, conseguiram prosperar, plantaram bastante, mineraram bastante, prosperaram, inclusive esse Ferrier. Então esse Ferrier, ele virou um cara assim, tipo um dos principais financeiramente falando. E o livro mostra que o Ferrier, ele assim, ele tava na fé, mas não tava, né? Ele acreditava ali por estar junto, mas na verdade ele não queria não. E o principal que ele não queria era a questão da poligamia, que é bem citada. Então, a gente acabou de maratonar aí muitos episódios sobre a poligamia. Pois é, aqui no livro do Sherlock Holmes, ele representa o principal problema, o conflito principal do livro é por causa da poligamia. O que aconteceu? Esse Ferrier, ele não queria participar da poligamia, a poligamia era meio que obrigada, o livro mostra isso, cara, imagina, o livro de 1887 mostra que a poligamia era obrigatória para os membros, principalmente esses caras, né, mais tops ali da liderança, mas o principal de tudo é que o pessoal tava de olho na Lucy, né, a Lucy cresceu, tava ficando mais bonita, o pessoal cresceu o olho nela.
O Ferrier tentava proteger ela, né, não gostava dessa ideia de poligamia, então ele não estava muito interessado que ela se envolvesse com algum mormon. O livro até mostra que chegaram alguns pretendentes, falaram, não, eu vou casar com a Lucy, o outro, não, eu que vou casar com ela, você já tem 5 esposas, eu tenho 4, então eu tenho preferência. Aí o outro falou, não, mas isso aqui, quem tem que casar com ela é quem tem condições financeiras de sustentar ela, eu tenho mais condição financeira. Aí o outro falou, não, ela vai casar com quem ela escolher, então Lucy, diga aí com quem você quer casar. E daí o Ferrier chegou e falou assim, ó, vocês vão casar com a minha escopeta aqui, vocês querem sair pela porta ou pela janela? Os caras saíram correndaço. Ah, você vai ver, você tá indo contra o Conselho dos Quatro. Aí, ó, esse negócio do Conselho dos Quatro que eu li no livro, não tenho ideia ainda, não pesquisei. Né? Mas ele cita bastante o Conselho dos Quatro. Eu sei que tem o presidente e 2 conselheiros, né, que dá 3. Eu já li algumas coisas sobre um terceiro conselheiro antigamente. Eu não sei se era o terceiro conselheiro fazendo, né, o Conselho dos Quatro, ou se realmente esse Conselho dos Quatro não existiu, ele só citou aleatoriamente na história. Não acredito, porque ele citou muita coisa que tem embasamento histórico. Então não acho que esse Conselho dos Quatro seja somente uma invenção do livro, mas aí mais uma coisinha para eu dar uma pesquisada, né? Depois desse corridão que o Ferrier deu nos caras, esses caras aí que queriam casar eram de liderança. O Brigham Young mandou uma cartinha falando, olha, você tem 29 dias para se retratar e para resolver esse negócio do casamento da Lucy. Daí ficavam mandando mensagenzinha, né, pichavam na parede, escreviam, né, 28, 27, ficavam... E ele nunca conseguia ver quem que escrevia, cara. Os caras eram tão ninja que ele não conseguia ver, cara. De repente, no peito dele tava espetado um papelzinho com alfinete escrito, sabe, 26... Cara, esses caras podiam ter me matado aqui. De onde que esse cara surge? Tá tudo trancado, tô cheio de funcionário ali fora dormindo. Como que ninguém viu esse pessoal entrar? Aí ele citou, tem os Danitas, esses Danitas que fazem isso, tal. E tem os Anjos Vingadores também. Aí ele falou, deve ser esses Anjos Vingadores. Aliás, pulei uma parte importante da história. Esses Mormons, eles queriam casar com a Lucy, e o próprio Brigham Young chegou a falar com o Ferrier, porque ele falou, cara, você não tá vivendo o mormonismo direito, cadê tuas mulheres? Ele falou, não, eu tô de boa, tô tranquilo, não preciso, não. Ele falou, e a tua filha? Que já chegou os caras aqui querendo casar com ela, e você tá prometendo ela pra um outro cara que não tem nada a ver com os mormons, que é um pagão, que era esse Jefferson, o Jefferson Hope. Então o Jefferson Hope foi trabalhar, né, tipo, ele tava viajando por ali, sabia de umas minas de ouro que tinha no oeste, lá na Califórnia, ali é mais coisa histórica. Falou, então eu tô indo ali, faço uma mineração, volto, e daí esse Jefferson Hope viu a Lucy, se encantou, falou, cara, vou casar com essa menina aí. E o Ferrier também falou, se você quiser casar com ela, né, você consegue sustentar ela, faz os teus corre do ouro, beleza, tranquilo. E daí ficou combinado. Só que daí quando os mormons souberam, falaram, não, negativo, cara, ela vai casar aqui com a gente, é mormon. E daí o Ferrier tava pensando em como fugir, só que ele falou, cara, o pessoal aqui consegue botar um espeto no meu peito enquanto eu durmo. Imagina se os caras não vão saber que eu tô fugindo. Ele tava pensando como fugir. Aí, né, chegou no dia 2, daí falou, cara, só tem até amanhã. Daí chegou o Jefferson e falou, vou ajudar vocês a fugir, porque o Jefferson era bem esperto, malandro também. Tentaram fugir. Fugiram, chegaram, eles conseguiram passar por umas equipes aí de Anjos Vingadores. Tinham um código, mas o Jefferson conseguiu o código, né, tipo uma senha, para poder passar por ali. Falou, não, a senha tá, opa, beleza, podem passar. Conseguiram fugir. Aí o Jefferson, ele era bem espertão, falou, eu vou caçar uns animais ali, já volto. Quando ele chegou, já tinha uma cova pronta, e na cova tava dizendo aqui o corpo do Ferrier, e a Lucy não tava mais ali. Daí ele voltou rapidão, se disfarçou, fingiu que era uma outra pessoa, fingiu que era um mormon, chegou lá na cidade, viu que a Lucy tinha sido forçada a casar com um cara, e daí, não sei o que aconteceu, ela morreu. O Jefferson ficou desolado e falou, não, cara, eu vou me vingar, só que assim, cara, aqui nessa cidade deles não dá, porque esses Anjos Vingadores, cara, são muito pilantra, muito difícil eu conseguir me vingar aqui. Então ele ficou guardando a vingança. Aí parece que o carinha que casou com a Lucy, né, que encomendou o assassinato do Ferrier,
era um tal de Stangerson. E tinha um outro junto com ele nesse esquema. Aí parece que eles brigaram com alguns dos Mormons, não estavam se entendendo e resolveram vazar dali. Então o Stangerson saiu dali e foi para a Europa. Então quando ele estava ali em Londres, que o Jefferson conseguiu encontrar ele e matar. Então daí foi esse assassinato que aconteceu, que o Sherlock Holmes conseguiu descobrir quem foi o assassino. E então o Jefferson contou isso, falou, pois é, isso aqui era uma vingança, porque ele, né, matou o meu, né, teoricamente ele sogro, forçou a menina que ia casar comigo a casar com ele e ela morreu. Então aí 40 anos depois ele estava conseguindo fazer a vingança dele. Aliás, né, 40 anos depois que o Ferrier encontrou os Mormons, tá? O Ferrier encontrou os Mormons em 1843, naquela travessia dos pioneiros. Aí a Lucy ficou adulta, eles queriam ela para poligamia, ela acabou morrendo, e daí que o Jefferson foi caçar o Stangerson para se vingar dessa situação. Outra coisa que mostra que o Jefferson ele era bem correto, vamos dizer assim, porque ele fez 2 comprimidos, né? Ele fez um com veneno, o outro não. E ele deu pro Stangerson, falou, cara, você vai comer isso aqui, um tem veneno, o outro não, então vamos ver se Deus tá contigo nessa questão da poligamia e se você tá certo ou se você tá errado. O Stangerson queria até fugir, ele segurou o Stangerson e falou, você vai comer sim, e eu vou comer o outro. E a gente vai ver quem vai morrer, tá nas mãos de Deus. E daí o Stangerson comeu e morreu. Então por isso que não tinha ferimento, porque na verdade ele morreu envenenado. E até no dia seguinte eles foram ver o Jefferson estava caído no chão, morto, com um sorriso no rosto, como satisfeito por ter resolvido essa questão da vida dele. Ah, inclusive outra coisa que eles comentam, até achei interessante pra você, cara, olha só, né, o Stangerson, quando ele veio pra Inglaterra, ele ficou num tipo um hotel, tipo uma pensão, né? E a pensão tinha uma dona, ela tinha uma filha que era adolescente. E esse Stangerson tava se engraçando pra cima dela. O filho mais velho ficou possesso, cara. Ele falou, cara, eu vou pegar esse Stangerson, eu vou arrebentar ele na porrada. Dando em cima, esse velhão aí, dando em cima da minha irmãzinha. É mais uma semelhança com a história da Igreja Sud. Bom, vamos dar uma lupinha aqui no livro, no PDF que eu encontrei, para encontrar onde cita Brigham Young. É bem naquela parte onde eles encontraram o Ferrier no deserto, quase morrendo. Então vamos ler aqui para vocês. Só poderemos levá-los conosco como crentes em nosso credo. Não teremos nenhum lobo em nosso aprisco. Querem vir conosco nestes termos? Acho que irei com vocês em quaisquer termos, disse Ferrier. Quem estava falando com ele era o Brigham Young, então ele disse, leve o irmão Stangerson, dê-lhe de comer, de beber e à criança também. Encarregue-se ainda de ensinar-lhe nosso santo credo. E o Brigham Young falou então para o Ferrier, em poucos dias terão se recuperado de suas fadigas. Nesse meio tempo, lembrem-se de que pertencem agora e para sempre à nossa religião. Assim disse Brigham Young, e ele falou com a voz de Joseph Smith, que é a voz de Deus. Olha, mais uma referência, tem muita referência aqui. Por que ele falou isso, que Brigham Young falou com a voz de Joseph Smith? Por causa daquela historinha de que Brigham Young falava com a voz dele, né? E encarnou Joseph Smith ali no Brigham Young. E outra referência histórica que ele usou no livro, quer dizer assim, ó, ele não explica, né? Ele só coloca, quem conhece sabe. Quando ele começou essa historinha para citar sobre a questão de Utah, por que o Jefferson está citando essa história, a primeira frase que ele fala é, este não é o lugar, né? Por causa daquela citação de Brigham Young, this is the place, que na verdade acho que não é verdade, né? Mas, de qualquer forma, o mito ficou. Então ele começou e ele colocou justamente essa parte, este não é o lugar, tudo em letra maiúscula e o restante tudo em minúsculo. Então, mais uma referenciazinha histórica para mostrar que o Sir Arthur fez a lição de casa. Dá para ver também a opinião pessoal desse Sir Arthur na escrita dele sobre os Mormons, porque, assim, obviamente, o que ele escreve aqui deve estar bem conectado com a opinião pessoal. Agora, sim, por que ele quis citar os Mormons, cara? Eu fico muito curioso o que ele tinha ouvido falar, o que ele tinha contra, para vocês verem, né?
ali em 2017 que o Ozzy descobre a história da igreja, acha que está descobrindo as Américas, né? E o Sir Arthur ali em 1887 já estava citando toda essa história ali no livro dele. Ele cita no livro os Mormons como o movimento de uma máquina formidável que se projeta na sombra do estado de Utah, porque ele fala que Utah era isso, né? Era bem isolado do restante dos Estados Unidos. Então, basicamente, eles usavam isso para fazer o que eles quisessem. E olha só, vamos dar uma lida nessa parte do livro, então. Sua invisibilidade e o ministério que lhe era associado tornava a sua organização duplamente terrível. Ela parecia onisciente e onipresente, e, no entanto, não era vista nem ouvida. O homem que se opunha à igreja desaparecia, sem que ninguém soubesse para onde fora ou o que lhe acontecera. Sua esposa e seus filhos o esperavam em casa, mas nenhum pai jamais retornava para lhes contar como passara nas mãos de seus juízes secretos. Uma palavra ousada ou um ato precipitado eram seguidos por eliminação. Não era de se espantar que os homens andassem trêmulos de medo e que mesmo no coração do deserto não ousassem murmurar as dúvidas que os oprimiam. Nessa parte aqui do livro, o Ferrier está contando por que ele aceitava estar entre os mormons, mas que ele não vivia, mas também ele não falava nada. Ele era contra essa questão da poligamia, cita aí no livro, mas ele não falava nada, porque é isso, qualquer pessoa que se opunha, desaparecia. Ninguém falava suas opiniões pessoais, porque se falasse, podia dar ruim, de repente some e ninguém sabe o que aconteceu. Vamos continuar vendo como o Arthur representa o mormonismo aqui no livro dele. De início, esse poder vago e terrível havia se exercido apenas sobre os recalcitrantes que, tendo abraçado a fé mormon, desejavam depois pervertê-la ou abandoná-la. Então é isso, né? Você ia virar membro da igreja, ou você ia querer usar isso aí de forma perversa, né? Vai mudar a doutrina para poder se beneficiar, ou você não vai se dar bem e você vai abandonar a doutrina, beleza. Logo, contudo, assumiu um alcance maior. A provisão de mulheres adultas estava se esgotando. A poligamia, sem uma população feminina a que recorrer, era de fato uma doutrina estéril. Rumores estranhos começaram a circular, rumores sobre imigrantes assassinados, acampamentos saqueados em regiões onde índios nunca haviam sido vistos. Por que ele citou os índios aqui? Porque os índios eram os culpados. Opa, o pessoal dos Estados Unidos está vindo do leste para o oeste, como que eles morreram? Os índios mataram, os índios atacaram, mas nessa região não tinha índio, como é que esse pessoal foi morto? As mulheres sumiram? Tenho grandes convicções aqui que ele está citando aquela questão do massacre de Mountain Meadows, que a gente vai falar ainda. Mas vamos continuar aqui no livro. Apareciam novas mulheres nos haréns dos anciãos, mulheres que definhavam e choravam, exibindo em seus semblantes os traços de um horror inextinguível. Viajantes das montanhas falavam sobre homens armados e mascarados. Até hoje, nos ranchos solitários do oeste, o nome do bando Danita e os Anjos Vingadores continua sinistro e de mau agouro. Ninguém sabia quem pertencia a esta implacável sociedade. Os nomes dos que participavam dos atos de sangue e violência cometidos em nome da religião eram mantidos em profundo segredo. O seu próprio amigo, a quem você comunicasse seus receios em relação ao profeta e sua missão, poderia ser um daqueles. E apareceria à noite para arrancar a ferro e fogo uma terrível reparação. Bom, esse capítulo é longo, né, sobre a questão dos Mormons, então tem muito detalhe, sim. Citei aqui uma pequena parte para mostrar mais ou menos a visão que o autor do livro de Sherlock Holmes tinha sobre os Mormons. Tanto é que o primeiro livro criminal que o nosso Sherlock Holmes participa está envolvido na questão da poligamia dos Mormons. É o acaso? Todas essas coisas que ele falou aqui faz parte somente de um conto? Nada tem um fundo de verdade? Ou esse livro está aí recheado em fatos históricos?
Essa visão que o Arthur Doyle tem dos Mormons, ela era enviesada pelos perseguidores da religião? Ou baseado em fatos reais que aconteciam dentro do mormonismo? Por exemplo, ainda, quando ele citou que o Ferrier ia fugir de Utah, ele ia fugir e abandonar tudo. Ele ia levar o que ele conseguisse carregar andando, mas ia abandonar tudo. Isso aí era a realidade, como a gente já viu, de muita gente que queria abandonar o mormonismo, vai ter que abandonar tudo para trás. Você que mora aqui e não quer entrar pro mormonismo, tem tantos dias para sair. Pessoal, vamos dar uma estudadinha para ver quem realmente era o perseguido e quem era o perseguidor. Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.